Eu saí do prédio com as sacolas para minha mãe doente, mas meu marido bloqueou o caminho. Chega de alimentar a sua mãe pedinte. Com essas palavras, ele arrancou as sacolas da minha mão e as levou para o carro da minha sogra. Não discuti. Mais tarde, naquela noite, quando eles voltaram para casa, ficaram paralisados de horror com o que viram. Antes de começar a história, inscreva-se e deixe o seu like. Isso é muito importante para mim e me ajuda a trazer mais histórias como esta. Agora, uma boa leitura. Para Helena Cavalcante, a quinta-feira era o Dia da Mãe. Não no calendário, mas em uma rotina que já durava 2 anos. Neste dia, ela saía 1 hora mais cedo do seu trabalho na tranquila Biblioteca Municipal de Curitiba para conseguir ir à Feira Central. Ali, entre bancas barulhentas e cheiros de especiarias e frutas, ela enchia metodicamente suas sacolas, como se estivesse coletando joias preciosas. Ricota fresca com a sua vendedora de laticínios de confiança, peito de frango com o açougueiro que já sabia que precisava ser sem pele e sem gordura, quinoa, maçãs e um maço de salsa fresca. Tudo isso não eram apenas mantimentos. Eram remédios, a dieta rigorosa prescrita pelos médicos para Delúcia, sua mãe, cujo coração, após um infarto grave, funcionava no limite, sustentado por um punhado de pílulas e um regime alimentar estrito. Helena amava essas quintas-feiras. Apesar da correria, ela gostava de escolher o melhor para a mãe, imaginando como prepararia um pudim leve cozido no vapor ou uma maçã assada com canela. Nesses momentos, ela se sentia útil, forte, capaz de aliviar um pouco a vida da pessoa mais importante para ela. No início, Rafael, o marido, tratava essa tradição com compreensão. Claro, vá. Sua mãe precisa de ajuda, ele dizia. Mas nos últimos meses, Helena começou a notar um tom de irritação mal dissimulada na voz dele. Rafael, um consultor de vendas de 40 anos em uma loja de eletrodomésticos, parecia ter começado a calcular o dinheiro gasto na dieta da sogra com uma mesquinhez escrupulosa. E hoje não foi diferente. Quando ela entrou no pequeno apartamento de 2 quartos em Curitiba, carregada com 2 sacolas pesadas, ele se distraiu da partida de futebol e acompanhou as sacolas com um olhar pesado. Mais um kit completo de iguarias para a Delúcia? Ele perguntou com ironia cáustica. Não são iguarias, Rafael. É uma necessidade. Helena respondeu cansada, indo para a cozinha. Você sabe que ela não pode comer nada gorduroso, salgado ou doce. Sei. Ele resmungou, entrando atrás dela e espiando uma das sacolas. Só que essa necessidade está nos custando 1/4 do meu salário. Ricota a R$60 o quilo. Com esse dinheiro, a gente compra 3 quilos de carne de porco. Helena começou a guardar os produtos em silêncio. Não tinha mais forças para discutir. Ela sabia que qualquer resposta levaria a uma briga, a acusações de que ela estava drenando o dinheiro da família e que sua mãe era um poço sem fundo. Rafael ficou mais um pouco, balançando a cabeça, e voltou para a TV. À noite, enquanto jantavam, ele recebeu uma ligação da mãe, Sônia Maria Gouveia. Ela morava em um bairro vizinho, e suas ligações ultimamente tinham se tornado suspeitamente frequentes. Rafael sempre ia para outro cômodo para falar com ela, mas Helena ainda conseguia ouvir seu tom abafado e bajulador. Ele voltou para a cozinha com o semblante carrancudo. Minha mãe pediu ajuda na chácara neste fim de semana. Precisa montar uma na estufa. Que bom que você vai. Helena encolheu os ombros, indiferente. Ela planejava passar o fim de semana inteiro com a própria mãe. Ela também precisa de dinheiro, ele resmungou, sem olhar para ela. Para o policarbonato, sabe? Diz que a aposentadoria atrasou. Helena não disse nada. A aposentadoria de Sônia Maria, uma ex-gerente de loja com pulso firme, nunca atrasava. Mas suas necessidades repentinas surgiam com uma regularidade invejável. Ora para mudas novas, ora para reformar a varanda, ora para adubos de qualidade. E Rafael sempre tirava do orçamento comum, é claro. Lena, você está me ouvindo? Ele elevou a voz. Eu disse que minha mãe precisa de dinheiro. Uns R$1.000. Rafael, a gente só tem 12.000 até o próximo salário, ela disse calmamente. Temos que viver com isso por mais 2 semanas. Bom, mas podemos tirar daquele pote.
Ele apontou para o armário, onde ficava a reserva deles para emergências. Aquele dinheiro é para despesas imprevistas, doença, reparos. Ajudar sua mãe não é uma despesa imprevista. Um tom metálico soou na voz dele. Ou isso só vale para a sua mãe? Ela pode ter ricota de R$ 60 e a minha tem que ficar de mãos vazias? Helena sentiu tudo se apertar dentro dela com a injustiça. A mãe dela estava gravemente doente. Cada dia era uma luta. E Sônia Maria, saudável e cheia de vigor, só queria uma estufa nova. Comparar as duas coisas era uma blasfêmia. Rafael, vamos parar com isso. Ela se levantou da mesa. Eu estou cansada. Ela foi para o quarto e fechou a porta. Ela ouviu ele murmurar algo com raiva na cozinha e depois ligar novamente para a mamãe. Deitada, ela olhava a janela escura e sentia que seu mundo aconchegante e estável estava começando a ruir. Eles eram casados havia apenas 3 anos, e o primeiro ano tinha sido quase perfeito. Rafael parecia carinhoso, amoroso, confiável, mas tudo mudou quando a mãe dela adoeceu gravemente. No início, ele apoiou e ajudou, mas depois Sônia Maria começou a se infiltrar cada vez mais na vida deles. E a cada visita, a cada telefonema, Rafael ficava mais irritadiço, mesquinho e distante. Helena fechou os olhos. Ela se lembrou de quando Sônia Maria, no brinde de casamento, disse: "Desejo a vocês, meus filhos, prosperidade financeira, porque o amor vai e volta, mas a gente sempre quer comer." Todos riram na época, mas Helena sentiu um calafrio desagradável. Agora ela entendia que não era apenas uma piada. Era o credo de vida da sogra e, aparentemente, do filho também. Durante a noite, ela acordou quando Rafael se levantou silenciosamente da cama. Ela entreabriu os olhos e o viu sair do quarto na ponta dos pés. Depois de alguns minutos, ouviu um tilintar suave de vidro na cozinha. Ele estava pegando o dinheiro daquele pote, a reserva deles. O coração dela palpitou de mágoa. Ele nem sequer perguntou. Simplesmente foi lá e pegou. Ela não disse nada, fingiu que estava dormindo. Mas o sono não voltou. Ela ficou deitada, pensando que algo estava muito errado no casamento deles. E esse algo cheirava a ganância, egoísmo e traição. Ela ainda não sabia que aquela ida noturna ao pote de dinheiro era apenas o primeiro passo para uma guerra aberta, na qual sua própria bondade e cuidado com a mãe se tornariam a principal acusação contra ela. Na manhã seguinte, Rafael agiu como se nada tivesse acontecido. Ele estava exageradamente educado. Até tentou fazer uma piada no café da manhã, mas os olhos dele desviavam, evitando o olhar de Helena. Helena também se calou. Ela decidiu não iniciar uma discussão, não fazer um escândalo. Precisava de tempo para refletir, para entender como agir. Ela viu que o maço de R$ 1.000 havia sumido do pote, mas decidiu fingir que não notou. No sábado, como prometido, ele foi para a chácara da mãe. Helena, por sua vez, preparou uma bolsa com roupas e comida e foi para a casa da sua mãe. D. Lúcia morava sozinha em um apartamento em um prédio antigo, no outro extremo da cidade. O apartamento era pequeno, mas muito acolhedor, cheio do cheiro de ervas secas e livros velhos. "Helena, minha filha", Lúcia disse alegremente, abrindo a porta. "Eu já estava te esperando." A mãe não parecia bem, estava pálida, com olheiras escuras. Ela respirava com dificuldade ao sentar-se em uma cadeira no corredor. "Como você está se sentindo, mãe?" "Ah, mais ou menos." Ela acenou com a mão. "Meu coração bateu errado de novo à noite. A pressão está alta, mas tudo bem, estou acostumada." Helena passou o fim de semana inteiro com a mãe. Ela limpou, cozinhou, lavou. Elas conversaram muito. A mãe lhe contou sobre a infância, a juventude e se lembrou do pai dela. Helena escutava e sentia sua própria dor e ansiedade recuarem. Ali, perto da mãe, tudo parecia simples e claro. Havia dever, havia amor e havia a necessidade de estar presente. No domingo à noite, enquanto ela se preparava para ir embora, a mãe pegou sua mão. "Helena, está tudo bem entre você e o Rafael?" Ela perguntou baixinho. "Sim, mãe, está tudo normal." Helena respondeu apressadamente, não querendo preocupá-la. "Fique atenta, filha."
Os olhos da mãe estavam cheios de preocupação. Ele é um bom rapaz, mas a mãe dele é difícil. Eu anotei no casamento. Fique de olhos abertos. Helena voltou para casa tarde. Rafael já estava lá. Ele estava sentado na cozinha, devorando com apetite as empadas de palmito que trouxera da mãe. Ah, voltou, ele resmungou, sem parar de comer. Eu e a mãe montamos a estufa, dá para acreditar? Conseguimos em um dia, ela é demais. Ele falou com tanto entusiasmo, como se tivessem construído um foguete espacial em vez de uma estufa. Helena foi em silêncio para o banheiro. Estava incomodada. Ele não perguntou nenhuma vez como estava a mãe dela, nem como ela passou o fim de semana. Todos os pensamentos dele estavam ocupados apenas pela própria mãe e seus sucessos na chácara. A partir daquele momento, as visitas de Sônia Maria à casa deles se tornaram regulares. Ela aparecia uma vez por semana, sempre sem avisar, com alguma inspeção. Ela olhava dentro da geladeira, estalava a língua ao ver os produtos para Deilúcia. Encheu tudo de ricota de novo, ela resmungava. E não tem uma carne decente. O que você está dando para o meu filho? Feno? Ela inspecionava os cômodos, passando o dedo pelas prateleiras para verificar se havia poeira, e criticava as camisas de Rafael, que não estavam passadas corretamente. E Rafael? Ele ficava em silêncio. Sentava-se ao lado, tomando chá, e concordava docilmente com todas as críticas da mãe à esposa. Um dia, Sônia Maria apareceu quando Helena não estava em casa. Ao voltar do trabalho, Helena a encontrou na cozinha. A sogra estava sentada à mesa, examinando atentamente um papel. Ao ver Helena, ela rapidamente o enfiou na bolsa, mas Helena conseguiu notar que era uma nota fiscal da farmácia. — O que a senhora está vendo? Ela perguntou, tentando manter a voz calma. — Ah, não é nada. A sogra ficou sem graça. Uma receita, uma amiga me deu. Mas Helena sabia que era o recibo dos remédios da sua mãe. Ela os havia comprado anteontem e o recibo ficou por acaso na mesa da cozinha. Por que a sogra precisava dele? As suspeitas de Helena cresciam a cada dia. Ela começou a notar que Rafael falava com a mãe ao telefone com mais frequência, sussurrando, trancado no banheiro ou na sacada. Ele ficou secreto, irritadiço. Quando Helena tentava conversar sobre as despesas, ele explodia imediatamente. Lá vem você de novo. Vive contando cada centavo. Para minha mãe, você lamenta, mas para a sua, não. Argumentos sobre a mãe dela estar gravemente doente e a dele querer apenas um pergolado novo na chácara não funcionavam mais. Ele parecia ter ficado surdo. Um dia, arrumando o armário, Helena encontrou um tablet antigo da família que eles não usavam há muito tempo. Ela o ligou por curiosidade. O tablet não tinha senha. Ela abriu o aplicativo de mensagens e seu coração parou. Havia uma conversa ativa entre Rafael e a mãe. O que eles discutiam era tão cínico e dissimulado que a visão de Helena escureceu. Sônia Maria escreveu: Filho, essa sua Helena está abusando. Gastando todo o dinheiro com a mãe pedinte dela. Desse jeito, a gente nunca vai juntar para essa estufa. Temos que fazer alguma coisa. Rafael respondeu: Mãe, eu tentei conversar com ela, mas ela não escuta. Insiste que a mãe está doente e pronto. Doente, é? Escreveu a sogra. Está simulando tudo para valorizar a filha. Escute bem, você tem que ser mais duro. Brigue, exija, critique. Dê um ultimato. Ou o dinheiro para a família, ou que vá morar com a mamãe. Ela te ama, vai ter medo de te perder e vai ficar mansinha. E seguindo, página após página, vinham instruções detalhadas de como Rafael deveria se comportar. O que dizer, como pressionar Helena. Era um plano detalhado de ataque psicológico. Helena sentou-se no chão, encarando a tela, e sentiu o mundo desmoronar. Seu marido, seu amado Rafael, era apenas um fantoche nas mãos da mãe. As brigas, as críticas, tudo não eram sentimentos verdadeiros dele, mas uma peça codirigida. Ela quis quebrar o tablet na parede, quis dizer a ambos na cara tudo o que pensava deles, mas se conteve. A raiva deu lugar ao cálculo frio. Ela tirou capturas de tela de toda a conversa e as enviou para seu e-mail. Essa seria sua prova principal. Mas naquela noite, quando Rafael voltou do trabalho, ela não aguentou. Ela não mostrou a conversa. Não, ela apenas perguntou, olhando diretamente nos olhos dele. Rafael, diga-me honestamente, você me ama? Ele hesitou.
Claro que amo. Que pergunta é essa? E você respeita a minha mãe? Ele desviou o olhar. Respeito. Claro. Então, por que você permite que a sua mãe a chame de pedinte? Ele empalideceu. Você ouviu? Eu ouvi tudo, Rafael, ela disse calmamente. E eu sei de tudo. Ela se virou e foi para outro cômodo, deixando-o sozinho na cozinha, confuso e assustado. Ela entendeu que as negociações de paz tinham acabado. Uma guerra estava começando, e ela lutaria até o fim por si mesma e por sua mãe. Após aquela conversa, um silêncio pesado e opressor pairou sobre a casa. Rafael andava cabisbaixo, evitando Helena, e respondia com monossílabos a todas as tentativas dela de continuar a conversa. Agora não. Ele percebeu que ela sabia de algo, mas aparentemente não imaginava a extensão do conhecimento dela. Ele pensava que ela tinha ouvido uma conversa telefônica por acaso, e agora tentava abafar a situação. Ficar em silêncio, esperar a tempestade passar. Sônia Maria também se calou por um tempo. Ela não visitou e quase não ligou. Helena sabia que era uma pausa tática. As duas, como aranhas astutas, estavam à espreita em seus cantos, decidindo como agir, que nova armadilha montar. Helena também fez uma pausa. Ela não pressionou Rafael, não exigiu explicações. Ela usou esse tempo para se organizar, para se fortalecer em sua determinação. Ela relia a conversa entre ele e a mãe, e a cada vez seu coração ficava mais frio. A mágoa e a dor davam lugar a um desprezo gélido. Ela não via mais em Rafael o homem amado. Ela via um traidor fraco e sem caráter, que estava disposto a vender o amor e a paz dela por uma estufa nova para a mamãe. Ela começou a agir. A primeira coisa que fez foi dividir o orçamento. Ela sempre foi a principal provedora da família. O salário dela na biblioteca era pequeno, mas estável. Além disso, ela dava aulas particulares. Rafael ganhava comissões sobre as vendas e sua renda era instável. Eles sempre colocavam todo o dinheiro em um pote comum. Agora, Helena abriu uma conta separada, para onde passou a transferir seu salário. Para as despesas comuns, condomínio, contas, comida, ela deixava uma quantia estritamente definida. Quando Rafael descobriu que o pote estava visivelmente mais vazio, ele a confrontou com reclamações. Lena, cadê o dinheiro? Eu queria transferir para o remédio da minha mãe, mas a conta está quase zerada. Meu dinheiro está agora na minha conta, ela respondeu calmamente. E na conta que sobrou está o seu. Use-o como quiser. Mas nós somos uma família, ele protestou. Nós tínhamos tudo em comum. Tínhamos, ela concordou. Mas, como descobri recentemente, alguns membros da nossa família acham que podem gastar o dinheiro comum em seus caprichos pessoais, sem se importar com os outros. Por isso, decidi que assim é mais justo. Cada um gasta o que ganha. Ele quis argumentar, mas não encontrou palavras. Ele sabia que ela estava certa. Ele saiu, batendo a porta, e naquela mesma noite ligou para a mãe. Helena ouviu ele reclamar alto, com sofrimento, ao telefone. Ela cortou tudo, não tem mais dinheiro. Foi uma pequena, mas importante vitória. Helena entendeu que a única linguagem que eles compreendiam era a do dinheiro. Ao privá-los do suporte financeiro, ela tirou a principal arma deles. Mas eles não iam desistir. Alguns dias depois, Sônia Maria lançou um contra-ataque. Ela veio sem avisar, mas desta vez não de mãos vazias. Trouxe um bolo enorme e uma garrafa de conhaque caro. Vim fazer as pazes, ela anunciou na porta, dando a Helena um sorriso falso e enjoativo. Por que vamos brigar como cachorros? Somos família, afinal. Ela foi para a cozinha, sentou Rafael e Helena à mesa e começou a encenar. Ela se desculpou, disse que estava errada, que tinha sido impetuosa, disse que Helena era uma esposa maravilhosa para o seu filho e que ela, Sônia Maria, era apenas uma velha boba que amava demais o seu menino. Helena ficou sentada, ouvindo em silêncio aquela enxurrada de mentiras. Ela viu Rafael se animar. Ele estava pronto para acreditar naquele arrependimento, pronto para perdoar tudo. Ele olhava para a mãe com adoração e para Helena com esperança. Viu? Ela entendeu tudo. Agora vamos ficar bem. Era o que ele parecia pensar. Mas Helena não acreditava em uma única palavra.
Ela sabia que era apenas uma nova tática, mais sofisticada. Após meia hora de desculpas fingidas, Sônia Maria foi ao ponto principal. Helena, querida, ela disse com uma voz doce como mel. Pensei o seguinte: o apartamento de vocês é pequeno, apertado, e minha chácara está parada. Que tal vendermos o apartamento de vocês e a minha chácara, juntarmos o dinheiro e comprarmos uma casa grande e boa fora da cidade, com jardim, quintal? Viveríamos todos juntos, como uma grande família feliz. Eu ajudaria com as tarefas, cuidaria dos netos. Helena a encarou. Ela nem tentou esconder sua surpresa diante de tanta audácia. Vender o apartamento dela, a única coisa que tinha, a herança da avó, para comprar uma casa em comum onde Sônia Maria seria a dona. A senhora está falando sério? Foi a única coisa que conseguiu balbuciar. E por que não? A sogra piscou inocentemente. Pelo menos teria um lar espaçoso. Rafael, diga alguma coisa a ela. Rafael, que estava sentado com um sorriso bobo, se endireitou. Helena, qual o problema? Ele disse com entusiasmo. A ideia não é ruim. Ar puro, natureza. Rafael, Helena o interrompeu e um tom de aço ressoou em sua voz. Este apartamento é meu e ele não está à venda, nunca. O sorriso desapareceu do rosto de Sônia Maria. Como assim? Ela sibilou. Você é contra a família? Eu sou contra tentarem me deixar sem teto, Helena respondeu friamente. E agora, se terminaram a encenação, por favor, retirem-se da minha casa. Ela se levantou, indicando que a conversa estava encerrada. A sogra começou, mas parou ao encontrar o olhar frio de Helena. Ela entendeu que a máscara havia caído e que não adiantava mais fingir. Ela se levantou em silêncio, agarrou a bolsa e, lançando um olhar furioso ao filho, saiu do apartamento. Rafael pulou e foi atrás dela. Mãe, espera! Me deixa, traidor! Veio a voz da escada. Ele voltou para a cozinha alguns minutos depois. Seu rosto estava contorcido de raiva. Por que você fez isso com ela? Ele gritou. Ela veio com boas intenções. Boas intenções? Helena riu na cara dele. Ela veio com a proposta de me deixar sem casa e você, como um cachorrinho fiel, imediatamente começou a concordar com ela. Foi só uma ideia, ele gritou. Nós íamos discutir tudo. Não há nada para discutir. Este é o meu apartamento e ninguém, ouviu bem, ninguém vai decidir sobre ele além de mim. Foi o primeiro escândalo realmente grande deles. Eles gritaram um com o outro, acusando-se de todos os pecados mortais. E, em algum momento, no calor da discussão, Rafael pegou o vaso de flores que ele mesmo havia dado a ela pela manhã e o jogou com força no chão. O vaso se estilhaçou em 1000 pedaços. Água e flores se espalharam por toda a cozinha. Os dois ficaram paralisados, olhando para aquela bagunça. E naquele silêncio, Helena de repente percebeu que era isso, o ponto de não retorno. Um homem que era capaz de destruir algo que lhe era caro, mesmo que fosse apenas um vaso, não podia mais ser seu marido. Saia daqui, ela disse com a voz embargada, sem olhar para ele. O quê? Pegue suas coisas e saia daqui agora mesmo. Lena, eu não queria. Ele deu um passo em direção a ela. Eu disse, saia daqui. A voz dela falhou em um grito. Ela saiu correndo da cozinha, trancou-se no quarto e encostou as costas na porta. Ela estava tremendo. Ela o ouvia andando pelo apartamento, murmurando algo, juntando suas coisas. Meia hora depois, a porta da frente bateu. Ele se foi. Helena escorregou pela porta até o chão. Ela ficou sentada ali por um longo tempo, olhando para o vazio. Ela não chorou. Não havia lágrimas. Havia apenas uma sensação estranha e amarga de libertação, como se tivesse acabado de arrancar um dente doente e podre do corpo. Doía, mas ela sabia que a partir de agora seria mais fácil. Ela sabia que tinha tomado a única decisão certa. Depois de passar cerca de 1 hora no chão, Helena se levantou lentamente. Suas pernas estavam dormentes e não a obedeciam. Ela foi até a janela. A Curitiba noturna acendia suas luzes. Em algum lugar, naquela cidade grande, seu agora ex-marido estava vagando. Para onde ele iria? Para a mãe? Para os amigos? Ela não se importava. Ela se sentia exausta.
mas estranhamente livre, como se um fardo enorme e insuportável que ela carregava nos ombros nos últimos meses tivesse sido tirado. Ela saiu do quarto e foi para a cozinha. Os cacos do vaso ainda estavam espalhados no chão. Helena pegou a vassoura, a pá e os recolheu com cuidado. Cada caco parecia um símbolo da vida desfeita deles. Ela os jogou no lixo, limpou o chão. A cozinha estava limpa. Ela preparou um chá forte e sentou-se à mesa. Precisava pensar no que fazer em seguida. O divórcio era óbvio, mas como fazê-lo com o mínimo de perdas para si mesma? Rafael certamente reivindicaria alguns bens. Mas que bens eles tinham? Um carro velho, comprado com o dinheiro dela, mas registrado no nome dele para conveniência. E os eletrodomésticos que compraram juntos. Helena pegou seu caderno, aquele onde anotava todas as despesas. Ela começou a fazer uma lista. O carro precisava provar que o dinheiro veio dela. Ela se lembrou de ter sacado uma grande quantia de sua conta um dia antes da compra. O extrato bancário poderia ser a prova. Os eletrodomésticos. As notas fiscais estavam principalmente com ela, mas ele poderia dizer que deu a ela o dinheiro em espécie. Ela percebeu que não conseguiria sozinha. Precisava de um bom advogado. Ela se lembrou de sua prima, Isabela, que trabalhava em um escritório de advocacia em São Paulo. Elas não eram muito próximas, mas mantinham uma relação cordial. Isabela era mais velha, mais experiente e, o mais importante, tinha uma mente muito sóbria e cínica. Exatamente o que Helena precisava agora. Ela discou o número dela. Bela, oi, é a Helena. Está em um bom momento para falar? Lena, oi, a gente não se fala há anos. Claro que sim, o que aconteceu? Sua voz está estranha. Helena contou tudo, sem lágrimas, sem histeria, expondo os fatos de forma seca. Sobre a mãe doente, a sogra, Rafael, a conversa no tablet, a ideia de vender o apartamento, o vaso quebrado. Sim, Isabela disse quando Helena terminou. Parabéns, priminha. Você se casou com um clássico, filhinho da mamãe e um golpista em um só pacote. Obrigada pelo consolo, Helena sorriu amargamente. Não é consolo, é diagnóstico, Isabela respondeu. Agora, escute bem, nada de pânico. Você fez a coisa certa em expulsá-lo. Nossa tarefa agora é garantir que ele saia não apenas da sua vida, mas também sem o seu dinheiro. Na hora seguinte, Isabela deu a ela instruções claras, passo a passo. Primeiro, amanhã mesmo, você troca as fechaduras do apartamento, sem conversa. Segundo, você reúne todos os documentos do apartamento, do carro, todas as notas fiscais de compras grandes, extratos bancários que provem suas receitas e despesas. Terceiro, os prints da conversa são excelentes. Imprima vários exemplares. Essa é a nossa principal arma. Quarto, eu vou te dar o telefone de um bom advogado de família em Curitiba. Ligue para ele amanhã e marque um encontro. Todas as futuras negociações com Rafael e a mamãe dele serão apenas através do advogado. Sem contato pessoal, entendeu? Sim. E quinto, Isabela acrescentou, esteja preparada para eles começarem a te difamar. Contar a todos que você é uma megera que expulsou o pobre marido para a rua. Não reaja. Sua principal arma é a calma e os fatos. A conversa com a prima agiu como um antídoto para Helena. Ela sentiu que tinha um plano, tinha apoio, não estava mais sozinha. No dia seguinte, ela fez tudo o que Isabela instruiu. Chamou um chaveiro e trocou as fechaduras. Depois, foi ao banco, pegou todos os extratos necessários, imprimiu as capturas de tela e, à noite, encontrou-se com o advogado que a prima recomendou. O Dr. Eduardo era um homem imponente, de uns 50 anos, com olhos atentos e inteligentes. Ele estudou todos os documentos que Helena trouxe. A situação é clara, ele disse. Nossa posição é forte. O apartamento é seu, anterior ao casamento, não pode ser dividido. O carro, vamos lutar por ele. Provaremos que a fonte dos recursos foi você. Com os eletrodomésticos é mais complicado, mas acho que conseguiremos manter a maior parte com você. O principal é a conversa deles. É uma prova direta da intenção de se apossarem dos seus bens.
Isso será crucial no tribunal. Helena sentiu um alívio. Ou seja, ele quase não tem chance de conseguir algo. Quase, o advogado assentiu. Se fizermos tudo com inteligência, vou preparar o pedido de divórcio e divisão de bens. Tudo o que preciso de você é calma total e confiança em mim. Eu assumo todas as negociações com a outra parte. Você só precisa viver sua vida e esperar. Viver a própria vida. Isso não foi tão simples. Nos primeiros dias, Helena se assustava com cada toque de telefone, esperando ouvir a voz de Rafael ou da mãe dele. Mas eles ficaram em silêncio. Aparentemente, também fizeram uma pausa para pensar em uma estratégia. Helena continuou visitando a mãe, de Lúcia. Ao ver a filha sozinha, entendeu tudo sem palavras. Se separaram? Ela perguntou baixinho. Helena assentiu. Graças a Deus, a mãe disse com uma firmeza inesperada. Ele não era para você, Helena. Fraco, sem vontade própria. Eu vi isso desde o início. Ela abraçou a filha. Não se preocupe, tudo vai se ajeitar. O importante é que você está viva, saudável. E os homens vêm e vão, mas você só tem uma mãe. Helena aninhou-se no ombro dela e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se como uma menininha que tinha alguém para protegê-la. Uma semana depois, o silêncio foi quebrado. Rafael lhe enviou uma mensagem. Lena, precisamos conversar. Vamos nos encontrar. Ela imediatamente encaminhou a mensagem para o advogado. A resposta veio 5 minutos depois. Diga a ele que todos os assuntos podem ser discutidos comigo. Este é o meu telefone. Helena fez exatamente isso. A resposta de Rafael foi cheia de indignação. O que o advogado tem a ver com isso? Somos estranhos? Eu quero falar com você. Seguindo as instruções, Helena não respondeu mais. 2 dias depois, Sônia Maria ligou para o advogado. Dr. Eduardo depois resumiu a conversa para Helena. A sogra gritava que Helena era uma golpista, que tinha roubado o filho dela, que era obrigada a devolver metade do apartamento, o carro e ainda pagar uma indenização por danos morais. O advogado ouviu calmamente aquele fluxo de consciência. Em seguida, informou, em tom glacial, que eles tinham provas dos planos fraudulentos dela e que, se ela não parasse com as ameaças, a processariam por calúnia e tentativa de fraude. Sônia Maria imediatamente mudou de tática e desligou o telefone. Eles estão assustados, Dr. Eduardo resumiu. E isso é bom. Significa que cometerão erros. E cometeram um erro. Uma semana depois, Helena recebeu uma carta registrada no trabalho. Era uma notificação extrajudicial, redigida aparentemente por algum advogado barato. Nela, Rafael exigia metade do valor do apartamento, o carro e pensão alimentícia para sua própria subsistência, alegando que havia perdido o emprego devido à constante pressão psicológica dela. Helena leu e lágrimas escorreram pelo seu rosto. Mas não eram lágrimas de mágoa, eram lágrimas de riso. Pensão alimentícia para a subsistência dele. Era tão absurdo que ela não conseguia se conter. Ela fotografou a notificação e enviou ao advogado com uma única palavra: obra-prima. A resposta veio instantaneamente. Magnífico! Eles estão cavando a própria cova. Agora podemos entrar com um contraprocesso por danos à honra. Helena entendeu que esta guerra seria longa e suja, mas ela não tinha mais medo. Ao seu lado, havia pessoas fortes e inteligentes que a ajudariam a trilhar esse caminho. E ela sabia que a vitória seria dela, porque a verdade estava do seu lado. A guerra fria, longa e desgastante começou. Dr. Eduardo, o advogado de Helena, entrou com o pedido de divórcio. Em resposta, a parte de Rafael, liderada, obviamente, pela incansável energia de Sônia Maria, inundou o tribunal com contraprocessos. Eles exigiram o reconhecimento do direito à metade do apartamento, alegando que Rafael havia investido enormes quantias de dinheiro próprio na reforma. Eles exigiram a divisão de todos os eletrodomésticos, até a chaleira e o micro-ondas. E, cereja do bolo, entraram com um pedido de cobrança de pensão alimentícia para a subsistência do marido incapacitado.
Cada novo processo provocava em Helena, primeiro, risos e depois uma irritação surda. Ela entendia que o objetivo deles não era vencer, mas desgastá-la, forçá-la a um acordo, a entregar-lhes algo, qualquer coisa, só para acabar com aquele circo. É a tática clássica, vencer pelo cansaço, comentou o Dr. Eduardo por telefone. Não se preocupe, Helena, deixe-os escrever. Cada papel deles é um prego no caixão deles mesmos. Responderemos a tudo com calma e método. E eles responderam. As exigências de divisão do apartamento, Dr. Eduardo apresentou ao tribunal documentos que comprovavam que o imóvel fora herdado por Helena de sua avó muito antes do casamento. As reivindicações sobre a reforma, notas fiscais e extratos bancários que mostravam que 90% das despesas haviam sido pagas por Helena com seu cartão pessoal. Quanto à incapacidade de Rafael, o advogado preparou uma surpresa especial para eles. Ele fez um pedido oficial ao órgão de empregos e obteve uma certidão de que Rafael não havia procurado ajuda para encontrar trabalho, nem se registrado como desempregado nos últimos 1 ano e meio. Paralelamente às batalhas judiciais, Sônia Maria lançou uma verdadeira guerra de informação contra Helena. Ela ligava para amigos em comum, parentes, até colegas de Helena na biblioteca e descrevia em detalhes coloridos como Helena era uma predadora e uma viúva negra. Ela usou meu filho e o jogou na rua. Ela chorava ao telefone. Roubou tudo dele. Ele agora está doente, infeliz, sem trabalho, sem teto, e ela está vivendo na mordomia no apartamento dele. Algumas pessoas acreditaram. Helena sentia isso nos olhares de lado no trabalho e em alguns conhecidos que pararam de cumprimentá-la. Era doloroso e humilhante. Ela ligou para o advogado perguntando se havia algo que pudesse fazer. Pode, ele respondeu. Entrar com um processo por calúnia. Mas isso é mais um tribunal, mais uma disputa. Você precisa disso. O melhor que pode fazer agora é ignorar. O cão late, a caravana passa. E Helena tentou ignorar. Ela se dedicou de corpo e alma ao trabalho e ao cuidado da mãe. De Lúcia estava se sentindo um pouco melhor, e Helena, para distraí-la de pensamentos tristes, sugeriu que fizessem uma pequena reforma no apartamento dela. Juntas, elas escolheram papel de parede, tinta, cortinas novas. Essa atividade criativa ajudava ambas a não enlouquecerem. Mas um dia, Rafael e sua mãe cruzaram a linha. Helena, como de costume, chegou à casa da mãe depois do trabalho. A porta foi aberta por De Lúcia, que estava chorando. Helena, eles estiveram aqui, ela sussurrou. Quem? O sangue de Helena gelou. Rafael e a mãe dele. Aconteceu que eles tinham vindo cerca de 1 hora antes. Rafael ficou de lado e Sônia Maria começou um verdadeiro interrogatório. Ela gritou que eu era uma simuladora, a mãe chorou, que eu fingia estar doente para tirar dinheiro de você. Exigiu que eu mostrasse meus documentos médicos, extratos do hospital. Helena sentiu tudo ferver de raiva por dentro. Você mostrou alguma coisa a eles? Não, claro que não. Eu os expulsei, mas ela disse que eles conseguiriam uma perícia independente para provar que eu estou enganando a todos. Helena, por que eles fazem isso conosco? Helena abraçou a mãe, acalmou-a, deu-lhe chá de camomila. Mas ao voltar para casa, tremia de fúria. Eles ousaram tocar na mãe dela. Ousaram invadir a casa dela e acusar uma pessoa doente de mentir. Isso ela não podia perdoar. Ao chegar em casa, ela imediatamente ligou para o Dr. Eduardo e, descontrolada, contou o ocorrido. Certo, disse o advogado, ouvindo-a. Isso não é mais apenas calúnia. É invasão de privacidade e pressão moral sobre uma pessoa doente. Parece que chegou a hora do nosso trunfo principal. Qual trunfo? Lembra-se da conversa deles, onde chamam sua mãe de pedinte e discutem o plano para privá-la de sua ajuda? Claro que lembro. Eu ainda não a havia anexado ao processo, estava esperando o momento certo. E ele chegou. Na próxima audiência, quando o advogado de Rafael mais uma vez começou a falar sobre como seu cliente estava sofrendo e como Helena era insensível, Dr. Eduardo se levantou. Excelência, ele disse.
A parte demandante tem uma petição para anexar ao processo novos materiais que lançam luz sobre os verdadeiros motivos do comportamento do réu e de sua mãe. Ele colocou as impressões daquela conversa na mesa da juíza. A juíza, uma mulher idosa e severa, colocou os óculos e começou a ler. Enquanto lia, suas sobrancelhas se levantavam cada vez mais. Ela leu por um longo tempo, em completo silêncio. Rafael, sentado no banco oposto, a princípio não entendeu o que estava acontecendo. Mas depois, quando a juíza levantou olhar pesado e de desprezo para ele pareceu entender tudo. Ele empalideceu e começou a escorregar lentamente no banco. "Réu?", perguntou a juíza com voz glacial, sem desviar os olhos de Rafael. "O senhor pode comentar esta sua frase? Temos que dar um ultimato ou o dinheiro para a família, ou que vá morar com a mamãe pedinte." Rafael ficou em silêncio, abrindo e fechando a boca como um peixe fora d'água. Seu advogado pulou, tentando dizer algo sobre provas inadmissíveis, invasão de privacidade, mas a juíza o interrompeu com um gesto. "Sente-se", ela ordenou. "Eu fiz uma pergunta ao réu." Um silêncio sepulcral pairou no tribunal. Todos olhavam para Rafael. Ele estava sentado, com a cabeça enfiada nos ombros e parecia ter diminuído pela metade. Eu não me lembro", ele gaguejou. "Não se lembra?", a juíza zombou. "Pois eu vou lembrá-lo. O senhor e sua mãe, Sônia Maria, elaboraram um plano cínico para exercer pressão psicológica sobre sua esposa com o objetivo de privar a mãe dela da assistência necessária e tomar posse dos bens dela. O senhor chamou sua sogra, uma mulher doente, de pedinte. O senhor levou sua esposa a um colapso nervoso e agora tenta se passar por vítima e exige pensão alimentícia. Eu entendi corretamente a natureza de suas reivindicações?" Rafael ficou em silêncio. Não tinha o que dizer. A juíza afastou as impressões. "Os contraprocessos do réu são rejeitados integralmente por falta de fundamento e abuso flagrante de direito", ela declarou. "O pedido de divórcio da demandante é aceito. Quanto à divisão de bens", ela fez uma pausa, olhando novamente para Rafael. "Considerando as novas circunstâncias, a saber, o fato comprovado do comportamento de má-fé do réu, o tribunal considera possível desviar-se do princípio da igualdade de cotas. O veículo, adquirido durante o casamento, permanece na propriedade da demandante, Helena Cavalcante. O réu, Rafael Gouveia, deverá pagar as custas judiciais à demandante integralmente." Foi uma derrota total. Rafael e seu advogado saíram do tribunal sem dizer uma palavra. Helena e Dr. Eduardo ficaram. "Parabéns", o advogado sorriu. "Foi uma bela vitória." "Obrigada", Helena suspirou. Ela sentiu um alívio enorme e ilimitado. Eles saíram para a rua. Estava nevando. O primeiro flocos de neve do ano. Caíam grandes e fofos, cobrindo a cidade com um lençol branco e limpo. E Helena sentiu que aquela neve estava lavando toda a minha sujeira, toda a dor, toda a humilhação dos últimos meses. Uma nova página, limpa, estava começando em sua vida. A vitória no tribunal trouxe a Helena não tanta alegria quanto um profundo sentimento de alívio, como se uma história pesada e suja tivesse finalmente chegado ao seu final lógico, e ela pudesse virar a página. Ela esperava que, após tamanha humilhação pública, Rafael e sua mãe a deixassem em paz, mas ela os subestimou. Uma semana depois do julgamento, quando Helena voltava do trabalho, viu Rafael perto do seu prédio. Ele estava de um lado para o outro e, ao vê-la, deu um passo à frente. Ele estava com uma aparência ruim, mais magro, abatido, vestindo uma jaqueta velha e gasta. "Lena, espera", ele disse. "Precisamos conversar." "Não temos nada para conversar, Rafael." Ela tentou contorná-lo. "O tribunal decidiu tudo." "Não é sobre o tribunal." Ele bloqueou o caminho dela. "É sobre nós, Lena. Eu percebi tudo. Eu estava errado." Ela parou e olhou para ele. Havia tanto desespero na voz dele que por um segundo ela sentiu pena, mas ela imediatamente se lembrou da traição dele, das palavras naquela conversa. "É tarde demais para você perceber", ela respondeu friamente. "Não, não é tarde", ele sussurrou com fervor. "Me dá uma chance, eu vou consertar tudo. Eu rompi com a minha mãe.
Eu disse a ela para não se meter mais na minha vida. Eu arrumei um emprego. De quê? Ela perguntou com ironia. De entregador de delivery, por enquanto. Mas é só o começo. Eu vou te provar que mudei. Lena, eu te amo. Ele tentou pegar a mão dela, mas ela lá puxou, como se tivesse levado um choque. Não me toque. E não preciso que me prove nada. Eu tenho a minha vida e você a sua. Adeus. Ela o contornou e caminhou rapidamente para o prédio. Ele gritou algo atrás dela, pedindo, implorando, mas ela não olhou para trás. Ao entrar no apartamento, ela fechou a porta e se encostou nela. O coração batia descontroladamente. Ela não acreditou em uma única palavra dele. Rompeu com a mãe, arrumou um emprego. Era mais uma encenação, mais uma tentativa de manipulação. Ele simplesmente percebeu que tinha ficado sem nada e agora tentava voltar para o apartamento dela. Aconchegante e quente, para o salário dela, para os cuidados dela. Mas os ataques não pararam por aí. Dias depois, enquanto Helena estava na casa da mãe, Sônia Maria ligou para o celular dela. Helena pensou em desligar, mas decidiu atender. Estava curiosa para saber o que mais aquela mulher inventaria. Pois não, ela disse. Helena, é Sônia Maria. A voz da sogra estava anormalmente baixa e insinuante. Eu queria pedir desculpas. Por o que, exatamente? Helena especificou. A lista de seus pecados é bem longa. Um silêncio pairou na linha por um segundo. Por tudo, a sogra suspirou. Eu errei, fui uma péssima mãe e uma sogra terrível. Eu destruí a vida do meu filho e quase destruí a sua. Me perdoe. Helena permaneceu em silêncio, tentando entender a armadilha. Rafael, ele está sofrendo muito, Sônia Maria continuou. Ele não come, não dorme, culpa-se por tudo. Ele realmente encontrou assim um trabalho. Lena está entregando pizza até tarde da noite, tentando provar que não é... Ele te ama muito. Será que você não daria mais uma chance a ele por tudo o que é mais sagrado? Helena ouvia aquela voz insinuante e sentia um calafrio percorrer a da espinha. Era uma nova tática. Apelo à piedade, jogando a carta da pecadora arrependida. Sônia Maria, ela disse com a voz firme. Eu não confio na senhora, nem no seu filho, e não haverá chance alguma. Não me ligue mais. Mas, Helena, querida. Adeus. Ela desligou e bloqueou o número. Mas eles não paravam. Começaram a agir através de outras pessoas. Primeiro, a tia de Rafael, que morava no interior, ligou, tentando convencer Helena a reconsiderar, a não ser radical. Depois, um amigo antigo dele, com quem eles não se falavam há anos. Ele contou como Rafael estava se consumindo e morrendo de amor por ela. Parecia um cerco bem planejado. Eles a cercaram por todos os lados, tentando abrir uma brecha em sua defesa. Helena sentia a pressão aumentar. Parou de atender ligações de números desconhecidos, mas eles a encontravam pelas redes sociais, enviando mensagens cheias de falso arrependimento e súplicas. Certa noite, ao voltar para casa, Rafael a esperava novamente perto do prédio. Desta vez, com um buquê de flores, rosas baratas e murchas. Lena, ele avançou. Isto é para você. Não quero suas flores. Ela passou por ele. Espera. Ele agarrou pelo braço. Vamos só conversar. Me solta. Ela tentou se libertar. Não, até você me ouvir. Ele a segurava com força. Seus olhos tinham um brilho doentio. Você vai ser minha, Lena, ele sussurrou. Eu não vou te entregar a ninguém. Se você não for minha, não será de mais ninguém. Nesse momento, Helena sentiu um medo genuíno. Ela viu em seu olhar não amor, mas obsessão. Mania. Ela entendeu que ele era capaz de qualquer coisa. Me solta, ela disse baixo, mas com firmeza, ou eu vou gritar. Ele hesitou por um segundo, e ela, aproveitando o momento, puxou o braço com força e correu para a porta do prédio. Ela entrou, bateu a porta e, com as mãos trêmulas, começou a digitar a senha. Ela o ouvia bater na porta, gritar algo. Ao entrar no apartamento, ela se trancou com todas as chaves e se encostou na porta. O coração estava saindo pela boca. Aquilo não parecia mais uma tentativa patética de reconciliação. Era perseguição. Ela imediatamente ligou para o Dr. Eduardo. Ele me ameaçou, ela contou, nervosa. Certo, o advogado estava calmo.
Sem pânico, ligue para a polícia agora mesmo. Diga que seu ex-marido está arrombando o apartamento e ameaçando você. Mas eu não tenho provas. O comportamento agressivo dele na frente do prédio deve ter sido capturado por câmeras de segurança e os gritos dele foram ouvidos pelos vizinhos. Não se preocupe, ligue. Helena chamou a polícia. A viatura chegou em 10 minutos. Rafael já não estava mais no prédio. Helena prestou queixa, explicou a situação. Os policiais interrogaram os vizinhos, que confirmaram ter ouvido os gritos. No dia seguinte, Rafael foi chamado à delegacia para uma conversa. Isso, aparentemente, o fez cair na real. Ele parou de vigiá-la, mas Helena sabia que era apenas uma trégua temporária. Ela entendeu que precisava se proteger de forma mais séria. Ela se encontrou novamente com o advogado. Ele não vai me deixar em paz, ela disse. Ele está obcecado. Eu entendo, Dr. Eduardo assentiu. Nesse caso, precisamos de uma medida protetiva de afastamento. É difícil, mas, considerando o comportamento recente dele e sua denúncia à polícia, é possível. Mas, enquanto preparavam os documentos, Sônia Maria lançou o que ela pensava ser seu golpe mais devastador. Ela decidiu difamar Helena em seu local de trabalho. Certa manhã, enquanto Helena guiava um grupo de estudantes em uma visita à biblioteca, Sônia Maria invadiu o salão. É ela! Ela gritou, apontando o dedo para Helena. Olhem para ela! Essa mulher é um monstro! Ela expulsou o marido doente para a rua, roubou tudo dele e agora está tentando prendê-lo. E finge ser um anjo aqui, no Templo do Saber. Ela é o diabo encarnado. Os alunos ficaram assustados. Os colegas de Helena correram para ver o que era. Minha senhora, o que a senhora está fazendo? A diretora, de Fátima, tentou contê-la. Eu estou dizendo a verdade. A sogra não parava. Ela destruiu a vida do meu filho e aqui, no Templo do Livro, se faz de santa. Foi um escândalo público e humilhante. Helena ficou pálida, sem conseguir dizer uma palavra. Sentia dezenas de olhares curiosos e condenatórios sobre si. Parecia que o chão estava sumindo debaixo dos seus pés. Ela estava pronta para desaparecer de tanta vergonha e humilhação. A cena na biblioteca foi o ponto de ebulição para Helena. Até aquele momento, ela se defendia, se protegia, respondia aos ataques deles. Mas agora, parada no meio de seu templo do saber, sob a mira de dezenas de olhos, sentindo a onda pegajosa de curiosidade e julgamento, ela entendeu que a defesa não era suficiente, precisava passar para o ataque. Sônia Maria foi retirada à força pela segurança. A diretora, de Fátima, uma mulher sábia perto da aposentadoria, levou Helena para o escritório, serviu água e deu um calmante. Helena, não leve para o lado pessoal, ela disse quando Helena se recompôs um pouco. Tem muita gente louca por aí. É a minha ex-sogra, Helena respondeu com a voz abafada. Pior ainda, está se vingando pelo divórcio. Não se preocupe. Nós todos sabemos que tipo de pessoa você é. Os colegas realmente apoiaram Helena. Ninguém fez perguntas desnecessárias, mas a mágoa permaneceu. Helena se sentia humilhada, suja. À noite, ao chegar em casa, ela não ligou para o advogado. Sentou-se à mesa e começou a pensar. Precisava aplicar um contra-ataque que não fosse apenas doloroso, mas definitivo, para que eles entendessem que ela não era mais uma vítima e que qualquer agressão futura lhes custaria muito caro. A ideia veio de repente, simples, como tudo o que é genial e cruel, como a própria vida. Eles atacaram seu ponto mais fraco, seu amor pela mãe. Eles chamaram a mãe dela de pedinte, tentaram privá-la de ajuda. Pois bem, agora ela usaria a arma deles. O calcanhar de Aquiles deles era a ganância e o egoísmo. O dia seguinte era quinta-feira, o dia em que Helena sempre ia à mãe com os mantimentos. De manhã, ela foi ao supermercado como de costume, mas desta vez não economizou. Comprou tudo o que havia de melhor e mais caro nas prateleiras. Ricota premium, frango caipira, frutas exóticas, nozes caras, um pote de caviar vermelho. Encheu 2 das maiores sacolas até a borda. Ela guardou as notas fiscais por precaução. Ela sabia que Rafael provavelmente a estaria esperando. Depois do escândalo na biblioteca, ele certamente concluiu que ela estava abalada e que podia ser pressionada. Ela saiu do prédio, carregada. E como esperado, ele surgiu de repente, vindo da esquina.
Aonde pensa que vai? Ele perguntou com um sorriso atrevido. Helena foi em direção ao ponto de ônibus, em silêncio. Eu estou te perguntando. Ele bloqueou o caminho dela. De novo levando iguarias para a sua pedinte, com o meu dinheiro, por sinal? Você não tem dinheiro, Rafael. Ela respondeu calmamente. Eu não sustento você há meses. Ah, é? O rosto dele se contorceu. Então você vai gastar tudo com sua mãe, e eu tenho que morrer de fome? Neste momento, o velho carro de Sônia Maria parou suavemente perto da entrada. A sogra, sentada ao volante, sorriu vitoriosa. A cena estava ensaiada. Eles a estavam esperando. Chega de alimentar a sua mãe pedinte, Rafael gritou, e suas palavras ecoaram pelo pátio tranquilo. Ele fez um movimento brusco e arrancou as 2 sacolas das mãos de Helena. Eram pesadas, e ele quase caiu. Me devolve! Helena gritou, mais para fingir, para chamar a atenção dos poucos transeuntes. Nem pensar, ele rosnou. Chega! Sua mãezinha já viveu o suficiente na mordomia. Agora, a minha vai viver. Com essas palavras, ele arrastou os pacotes, ofegante, para o carro da mãe. Sônia Maria saiu e abriu o porta-malas. Juntos, com rostos satisfeitos e triunfantes, começaram a carregar os mantimentos destinados a uma pessoa doente. Helena ficou parada, observando. Ela não gritou, não chorou, não tentou lutar. Em seu rosto havia um sorriso estranho e frio. Algumas vizinhas que estavam no banco observavam a cena com curiosidade. Estão vendo? Sônia Maria gritou para elas. Ela está roubando a família, levando tudo para a mãe. E o meu filho, o provedor, é obrigado a viver na rua. Rafael fechou o porta-malas. Vamos, mãe, ele disse, entrando no banco da frente. Sônia Maria assumiu o volante, lançou a Helena um último olhar vitorioso, e o carro, cantando pneu, desapareceu na esquina. Helena ficou ali por mais um minuto, depois voltou lentamente para o prédio. As vizinhas no banco a acompanharam com olhares de simpatia. Elas sabiam quem era o verdadeiro provedor ali. Ao retornar ao apartamento vazio, Helena não ligou para uma mãe para dizer que não iria. Ela pegou o telefone e ligou para um serviço de frete. Olá, eu preciso de um caminhão. Sim, grande. E 2 ajudantes agora. Enquanto o caminhão se aproximava, Helena agiu. Pegou caixas de papelão grandes no quartinho da bagunça, que guardava desde a mudança. Entrou na cozinha e começou a esvaziá-la metodicamente. Prateleira por prateleira. Ela tirou tudo, absolutamente tudo. Da geladeira desapareceram as panelas de sopa e o prato principal, as bandejas de carne congelada, os legumes, o queijo, a manteiga, dos armários, todos os grãos, o macarrão, o açúcar, a farinha, os enlatados. Ela embalou até os potes de tempero, a garrafa de óleo de cozinha, o pacote de chá. Ela trabalhou rápido, com uma energia concentrada e furiosa. A cozinha dela, seu orgulho, na qual havia gasto tanta força e dinheiro, transformava-se em um espaço estéril e sem vida. Quando os ajudantes chegaram, ela apontou para as caixas. Tudo isso precisa ser levado para este endereço aqui. Depois, ela foi para o quarto. Abriu o armário onde guardava lençóis, toalhas e produtos de limpeza. Tudo o que havia sido comprado com o dinheiro comum. Tudo voou para dentro das caixas. Shampoos, sabonetes, sabão em pó, papel higiênico. Ela deixou apenas seus pertences pessoais. E uma panela vazia, um garfo, uma colher e um prato. E um rolo do papel higiênico mais barato. Os ajudantes, trocando olhares surpresos, levavam as caixas. O apartamento esvaziava diante dos olhos. Está de mudança? Perguntou um deles. Não. Helena sorriu. É ajuda humanitária. Quando a última caixa foi retirada, Helena foi junto com o caminhão para a casa da mãe. De Lúcia, ao abrir a porta, ofegou. Helena, o que é isso? São mantimentos, mãe, disse Helena, e algumas coisas que podem ser úteis para você. Junto com os ajudantes, elas colocaram tudo no apartamento. A pequena cozinha de Lúcia se transformou em um depósito. Caixas estavam por toda parte. Mas por que tanto? A mãe perguntou, confusa. Por precaução, Helena respondeu. É bom ter.
Ela pagou os ajudantes e ficou para ajudar a mãe a arrumar o que havia trazido. Elas guardaram os grãos em potes, colocaram os enlatados no quartinho, encheram a geladeira. Helena, eu não estou entendendo, a mãe disse, olhando para tanta fartura. O que aconteceu? Nada, mãe. Helena a abraçou. Eu só decidi que você precisa mais. Ela ficou com a mãe até tarde, ajudou-a a preparar o jantar, certificou-se de que ela tomou todos os remédios e então voltou para casa, para seu apartamento vazio e ecoante. Ela entrou e acendeu a luz. A cozinha a recebeu com um vazio retumbante e cheiro de produtos de limpeza. Helena sorriu. Ela gostou. Era uma limpeza, não apenas física, mas metafórica. Ela havia limpado sua casa de tudo que a ligava ao passado. Ela sabia que logo eles voltariam. Rafael e a mãe dele, satisfeitos, saciados, certos da vitória. Ela preparou um chá para si mesma, pegou um livro na estante e se acomodou na poltrona da sala. E começou a esperar. Ela não sabia o que eles diriam, o que fariam. Mas ela sabia de uma coisa. Esta noite eles se lembrariam por muito tempo. Seria o apocalipse pessoal deles. Por volta das 9 da noite, a chave girou na fechadura. Helena não se assustou. Ela estava sentada na poltrona, imersa na leitura, e apenas percebeu o som familiar com o canto do olho. A porta se abriu. Rafael e Sônia Maria entraram no hall. A julgar pelas vozes altas e satisfeitas, a noite deles foi boa. Eu te digo, Rafinha, a cara dela. Você tinha que ver, a sogra ria. Ficou lá parada, como se tivessem cuspido nela, e nós enchemos o porta-malas com os próprios mantimentos dela. Isso é vitória. Sim, mãe. A senhora foi demais hoje, Rafael concordou. Colocamos ela no lugar dela. Talvez agora ela entenda quem manda na casa. Eles foram para a cozinha, sem notar Helena na penumbra da sala. Ela ouviu o clique do interruptor. E então? Então houve um silêncio instantâneo, ensurdecedor. O riso foi cortado no meio da palavra. Helena largou o livro e caminhou lentamente em direção à cozinha. Parou no vão da porta, encostada no batente. A cena que viu valeu todos os nervos gastos. Rafael e Sônia Maria estavam parados no meio da cozinha esterilizada e limpa, olhando ao redor com uma expressão de espanto idêntico e estúpido em seus rostos. A sogra abriu lentamente, como em câmera lenta, a porta da geladeira. Dentro, uma única lâmpada acesa iluminava prateleiras absolutamente vazias, sem panelas, sem potes, nem mesmo uma maçã esquecida. Onde? Ela gaguejou, movendo o olhar confuso para os armários. Rafael, como um sonâmbulo, caminhou até um dos armários e o abriu. Vazio. Ele abriu o segundo. Vazio. O terceiro, o porta-pão, o açucareiro, a prateleira de temperos. Tudo estava imaculadamente limpo e completamente vazio. O que aconteceu aqui? Ele finalmente conseguiu perguntar, virando-se para Helena. Seu rosto estava branco como um lençol de hospital. Nós fomos roubados. Roubados por quê? Helena ergueu a sobrancelha surpresa. Ninguém roubou nada. Eu apenas decidi fazer uma faxina. Ela entrou na cozinha, pegou a única panela que havia deixado sobre a bancada perfeitamente limpa e a encheu com água da torneira. Querem um chá? Ela ofereceu gentilmente. É verdade que não tem erva nem açúcar, mas posso oferecer água quente. É muito bom para a saúde. Eles a olhavam como se fosse louca. Lena, onde está a comida? A voz de Rafael começou a tremer. Onde está tudo o que estava na geladeira? Nos armários? Ah, isso! Ela gesticulou com desdém. Eu decidi que, já que vocês se preocupavam tanto com o fato de eu estar alimentando a minha mãe pedinte, seria justo livrar vocês desse fardo insuportável. Eu levei todos os mantimentos para ela. Absolutamente todos. Tudo? Sônia Maria repetiu em um sussurro. Absolutamente tudo, Helena confirmou. Grãos, enlatados, congelados, até sal e pimenta. Agora não há um farelo de comida nesta casa. E sabem, é um alívio. Ela respirou fundo. Sem despesas desnecessárias, sem críticas, pura economia. A sogra explodiu primeiro.
Você enlouqueceu! Ela gritou e seu rosto ficou manchado de vermelho. Você nos deixou sem jantar! Você deixou meu filho com fome! Seu filho jantou muito bem hoje, Helena rebateu, à custa da minha mãe. Vocês roubaram mantimentos que durariam semanas para ela, então espero que tenham comido o caviar que eu estava levando com apetite. Sônia Maria engasgou de indignação. Sua ingrata, nós vamos te... O quê? Helena a interrompeu, e sua voz soou dura como aço. Sônia Maria, eu pediria que escolhesse suas palavras. A senhora está na minha casa, e aparentemente em uma casa muito faminta. Rafael, acho que ele finalmente caiu em si. Lena, isso não tem graça, ele gritou. Você não tinha o direito, aquela comida era nossa também. O que era de vocês aqui é exatamente o valor que você ganha. Ou seja, 0, ela retrucou. Nos últimos 6 meses, eu sustentei esta família sozinha. Eu compro a comida, eu pago o apartamento. Então, eu tive todo o direito de dispor dos mantimentos comprados com o meu dinheiro, como bem entendi. Eu decidi dá-los a uma pessoa doente, minha mãe. Vocês têm alguma objeção? Ele abriu a boca para gritar algo, mas não encontrou as palavras. Que ótimo! Helena assentiu. E agora, se vocês não querem beber água quente pura, podem ir ao supermercado. Ele funciona até às 11, mas parece que vocês também não têm dinheiro. Mas isso já não é problema meu. Ela se virou e foi em direção ao seu quarto. Espera, Rafael gritou para suas costas. Você também levou os lençóis e as toalhas? Helena parou, virou-se. Claro! E os produtos de limpeza e o papel higiênico. Eu disse que era uma faxina geral. Me livrei de tudo o que era supérfluo. Ela se retirou, deixando-os parados no meio da cozinha vazia e ecoante. Entrou no quarto, fechou a porta e encostou-se nela, rindo silenciosamente. Ela imaginava os rostos deles, o espanto, a raiva impotente. Isso era melhor do que qualquer escândalo. Era uma vingança silenciosa e elegante. Ela os ouviu brigando na cozinha por um longo tempo. Primeiro, acusando-se um ao outro em voz alta, depois mais baixo, aparentemente decidindo o que fazer. Então, a porta da frente bateu. Eles tinham ido embora, provavelmente para um restaurante de fast food ou para dormir na casa de Sônia Maria, onde pelo menos havia comida. Helena deitou-se na cama e fechou os olhos. Sentia-se absolutamente exausta, mas vitoriosa. Ela não apenas os enfrentou, mas lhes mostrou um espelho. Ela os fez sentir na pele o que significa ficar sem nada. À noite, quando estava quase dormindo, chegou uma mensagem de Rafael. Você é um monstro. Ela olhou para as 2 palavras, sorriu e respondeu. Não, Rafael, eu apenas parei de ser conveniente. Ela desligou o celular e afundou em um sono profundo e sem sonhos. Ela sabia que o amanhã traria um novo dia e, muito provavelmente, uma nova batalha. Mas ela não tinha mais medo. Estava pronta. Ela sabia que podia se defender, e a sua mãe também. Ao acordar na manhã seguinte, Helena sentiu não o peso e a ansiedade habituais, mas uma leveza surpreendente. O apartamento, privado não apenas de comida, mas também da atmosfera opressiva de constantes críticas, parecia mais claro e espaçoso. Ela preparou um café para si mesma, tinha escondido um pequeno pacote de café moído, de qualidade em seu quarto, e sentada na cozinha vazia, começou a planejar os próximos passos. Ela entendia que a atitude de ontem era apenas o começo. Rafael e sua mãe não recuariam tão facilmente. O orgulho deles havia sido ferido, o cofrinho deles, destruído, eles se vingariam, e ela precisava estar preparada. Ela decidiu que precisava de apoio, não apenas moral, mas real e eficaz. Pegou o telefone e discou um número que não ligava há meses, o número de sua irmã mais velha, Daniela ou Dani. Dani era o oposto completo dela. Se Helena era quieta, gentil, acostumada a contornar problemas, Dani era um furacão. Decidida e incisiva, com um tino comercial de ferro, ela era dona de um pequeno, mas bem-sucedido negócio em São Paulo aos 42 anos e estava acostumada a resolver problemas, não a discuti-los. Elas não eram muito próximas. A diferença de idade e a distância faziam seu trabalho. Mas Helena sabia que, em uma situação crítica, Dani era a única pessoa em quem podia confiar.
Alô? A voz familiar e ligeiramente rouca atendeu. Dani, oi. É a Helena. Lena, oi. Aconteceu alguma coisa? Sua voz parece de quem voltou da guerra. Quase. Helena sorriu amargamente. E ela contou tudo desde o início. Sobre a doença da mãe, o comportamento de Rafael, as visitas da sogra, a conversa no tablet, o escândalo na biblioteca, a cena de ontem com os mantimentos e, finalmente, sua jogada de mestre de esvaziar totalmente a cozinha. Ela falou por um longo tempo e Dani, do outro lado da linha, permaneceu em silêncio, apenas resmungando ocasionalmente. Certo, ela disse quando Helena terminou. Mana, você é demais. Eu pensava que você era um ratinho quieto, mas você é uma tigresa. Eu simplesmente não aguentava mais. E fez muito bem. Um tom metálico soou na voz de Dani. Esses vampiros têm que ser colocados no lugar imediatamente e com rigor. Agora me escuta. Você vai chorar e sentir pena de si mesma ou vamos agir? Agir, Helena respondeu sem hesitar. Aí sim, Dani aprovou. O plano é simples como 2 mais 2. Seu principal objetivo é o divórcio. Rápido, decisivo e com perdas mínimas para você. Esse seu Rafael é um fraco infantil e um traidor. Quanto mais rápido você se livrar desse peso morto, melhor. Mas ele... Nós somos casados, Helena começou por inércia. Ele levantou a mão para você ontem. Não. Ele ameaçou você? Sim. Então tá. Você vai reunir todas as provas que tem, os prints das conversas, as notas fiscais dos mantimentos que você comprou para a mãe, os depoimentos por escrito dos seus colegas sobre o escândalo na biblioteca. Coloque tudo em uma pasta. Por quê? Porque esse molenga, instigado pela mamãe, com certeza vai para o tribunal para dividir os bens. E precisamos estar prontos para provar que ele não apenas não contribuiu para a família, mas agiu como o último dos... O apartamento é meu, anterior ao casamento, mas o carro e os eletrodomésticos e a reforma que talvez vocês tenham feito não seja ingênua, Helena. Eles vão se apegar a cada garfo. Dani estava certa. Helena nem tinha pensado nisso. Segundo, a irmã continuou, você precisa de um bom e feroz advogado. Eu vou procurar nos meus contatos agora e encontrar o melhor de Curitiba. Todas as negociações com essa família Adams serão apenas através dele. Sem encontros pessoais, sem vamos conversar. O objetivo deles é te amolecer, fazer você se sentir culpada de novo. Não caia nessa. Combinado? E o terceiro, e mais importante, cuide da sua mãe. Esses urubus podem começar a pressioná-la. Ligue para ela, avise para não abrir a porta para eles, não falar ao telefone. E melhor ainda, vá morar com ela por algumas semanas. Fica mais tranquila e ela fica sob sua supervisão. A conversa com a irmã agiu como uma dose forte de adrenalina em Helena. Ela sentiu uma onda de força e confiança. Não estava mais sozinha. Tinha uma aliada forte e inteligente. Ela ligou para a mãe imediatamente, descrevendo a situação resumidamente. Lúcia, surpreendentemente, aceitou tudo com calma. Eu sabia que ia acabar assim, ela disse. Não se preocupe, filha, venha. Claro, juntas somos mais fortes. No mesmo dia, Helena arrumou uma pequena mala e se mudou para a casa da mãe. Ela deixou o apartamento dela vazio. Assim se sentia mais segura. Ela sabia que Rafael certamente tentaria entrar, mas agora não havia nada de valor lá além dos móveis. E o mais importante, ela não estava lá. À noite, Dani enviou os contatos do advogado. O nome dele é Tor Vitor. Mãos de tesoura, cínico, mas sabe o que faz. Já conversei com ele, o atualizei sobre o caso. Disse que está esperando sua ligação. Helena ligou para o advogado imediatamente e marcou um encontro para o dia seguinte. Naquela noite, uma mensagem chegou em seu celular de um número desconhecido. Era Rafael. Lena, eu entendi tudo. Me perdoa. Vamos começar de novo. Eu te amo. Ela olhou a mensagem e não sentiu nada. Apenas clicou em excluir e bloqueou o número. O trem tinha partido. No dia seguinte, ela se encontrou com o Dr. Vitor. Ele era um homem de meia idade, com olhos cansados, mas muito atentos. Ele examinou todos os documentos que Helena havia reunido, leu as capturas de tela da conversa.
Sim, ele disse, afastando os papéis. Um quadro e tanto. Seu marido é um clássico abusador e filhinho da mamãe, e a sogra, uma manipuladora de alto nível. Mas a lei está do seu lado. Agiremos com rigor. Ele detalhou o plano de ação: pedido de divórcio, bloqueio de contas, preparação de um processo por danos morais. E quanto à visita deles à sua mãe, ele acrescentou, podemos classificar isso como perseguição e ameaça. Se eles aparecerem lá novamente, chame a polícia imediatamente. Helena saiu do escritório dele com um profundo sentimento de satisfação. A máquina da justiça estava em movimento. Agora ela só precisava esperar. Ela morava com a mãe, cuidava dela, cozinhava, lia para ela em voz alta e sentia que ela própria estava se recuperando gradualmente. A dor da traição diminuiu, sendo substituída por uma fria determinação em levar o assunto até o fim. Alguns dias depois, Rafael e Sônia Maria apareceram novamente. Eles foram até o prédio de Dei Lúcia. Helena os viu da janela. Estavam parados na frente, discutindo algo. Então, Rafael ligou para o número dela. Helena não atendeu. Ele começou a gritar, chamando o nome dela. Lena, sai, vamos conversar. Helena, seguindo o conselho do advogado, ligou para a polícia. 10 minutos depois, uma viatura de patrulha parou em frente ao prédio. Os policiais saíram e abordaram Rafael e a mãe. Conversaram com eles por um bom tempo. Depois, Rafael e Sônia Maria, cabisbaixos, entraram no carro e foram embora. À noite, Dr. Vitor ligou para Helena. Foi informado de que seu ex-marido e a mãe foram levados para a delegacia hoje. Tiveram uma conversa preventiva. Acho que isso os esfriará por um tempo. Obrigada, disse Helena. Não há de quê. É o meu trabalho. Força, Helena. A verdade está do seu lado. Ela desligou e foi até a janela. Lá fora, nevava, cobrindo a cidade suja com um sudário branco. E, de repente, lhe pareceu que era um bom sinal. Um sinal de purificação. Um sinal de que logo uma nova página, limpa e branca, começaria também em sua vida. As semanas seguintes se passaram em um estado de guerra de posição. O advogado de Helena, Dr. Vitor, entrou com o pedido de divórcio e divisão de bens, além de um processo separado por danos morais, anexando todas as provas reunidas, capturas de tela, o registro policial por perseguição, os depoimentos escritos dos colegas sobre o escândalo na biblioteca. Rafael e sua mãe, aparentemente contratando algum advogado de baixo custo, tentaram responder. Entraram com um contraprocesso, no qual acusavam Helena de todos os pecados capitais, de maus tratos ao marido, de ocultação de renda conjunta e até de levar a pobre Sônia Maria a um colapso nervoso. Cada novo papel vindo do tribunal provocava em Helena apenas um sorriso amargo. Eles se debatiam como duas aranhas em um pote, tentando mordê-la, mas apenas se atolavam mais fundo em suas próprias mentiras. Helena seguia rigorosamente as instruções do advogado e da irmã. Ignorância total. Ela trocou o número de telefone, bloqueou-os em todas as redes sociais. Ela morava com a mãe, e isso era sua salvação. Cuidar de Delúcia não lhe deixava tempo para autopiedade e lamentos. A mãe, vendo a determinação da filha, também se reanimou. Ela melhorou. Começou a sair um pouco, a passear na praça perto de casa. Você me colocou de pé, filha, ela dizia, apoiada no braço de Helena durante o passeio. Não foram os remédios, foi o seu carinho. Nós nos colocamos de pé, mãe. Helena sorria. Ela sabia que a batalha principal, o tribunal, estava por vir, e ela se preparava para isso. A conselho do Dr. Vitor, ela deu mais um passo. Pediu à sua diretora, de Fátima, e a mais 2 colegas que testemunharam a explosão de Sônia Maria que dessem depoimentos oficiais. Elas concordaram prontamente. O escândalo no Templo do Saber havia causado uma impressão indelével nelas, e todas estavam do lado de Helena. Na véspera do julgamento, Dani ligou para Helena. — E aí, mana, pronta para a pataluta? — Pronta, Helena respondeu com firmeza. — Não tenha medo, você tem provas de ferro e um excelente advogado. E ele só tem audácia e estupidez. Você vai vencer, eu sei. Que bom! E depois do tribunal, espero você em São Paulo. Vamos celebrar sua liberdade.
A audiência foi marcada para as 10 da manhã. Helena chegou cedo com o advogado. Rafael e Sônia Maria já estavam lá. Estavam sentados em um banco no corredor, ao lado de uma jovem advogada com olhos assustados. Rafael, ao ver Helena, levantou-se. Tentou se aproximar, mas ao encontrar o olhar frio do Dr. Vitor, sentou-se novamente. Sônia Maria fingiu não notá-los e encarou a parede com um ar de desprezo. A sessão começou. A advogada de Rafael leu as reivindicações deles. Ao ouvi-la, Helena mal conseguia segurar o riso. Aparentemente, Rafael entregava todo o seu salário à família, até o último centavo. E Helena escondia sua renda das aulas particulares e as gastava em necessidades pessoais. O auge foi a declaração de que Helena humilhava sistematicamente o marido, apontando seu baixo status social e sua pequena renda, o que o levou a uma profunda depressão e à impossibilidade de encontrar emprego. Quando ela terminou, a juíza, uma mulher séria de meia-idade, ergueu os olhos para Rafael. Réu, o senhor confirma que não trabalhou no último ano e meio? Sim, disse Rafael baixinho. E com quais recursos o senhor vivia? Bom, com o dinheiro comum, ele hesitou. Ou seja, com o dinheiro de sua esposa. Rafael ficou em silêncio. Então, Dr. Vitor tomou a palavra. Ele não falou muito. Simplesmente começou a apresentar as provas à juíza, ponto por ponto. Excelência, aqui estão os extratos da conta bancária da minha cliente. Pode-se ver que foi ela quem pagou todas as contas de condomínio, comprou mantimentos e roupas, e aqui estão os extratos da conta do réu. Nos últimos 1 ano e meio, não houve depósito de salário algum. Ele fez uma pausa. Além disso, o réu alega que minha cliente escondeu renda. Aqui está a declaração de imposto de renda dela, onde toda a renda, incluindo a das aulas particulares, está registrada. Tudo transparente. E agora, Excelência, a parte mais interessante. A voz do advogado endureceu. Sobre o sofrimento moral do réu, peço para anexar ao processo a conversa do réu com sua mãe, Sônia Maria. Ele entregou as impressões à juíza. A juíza começou a ler. O silêncio pairou no tribunal. Helena viu Sônia Maria empalidecer, agarrando-se ao braço do filho. Certo, disse a juíza, afastando os papéis. Então, mãezinha pedinte, dar um ultimato, vai ficar mansinha, muito interessante. Ela levantou o olhar pesado para Rafael e sua mãe. Vocês têm algo a dizer sobre isso? Eles ficaram em silêncio. Ótimo, a juíza assentiu. Vamos adiante. Temos o pedido de indenização por danos morais da demandante, corroborado pelo depoimento de testemunhas sobre o escândalo causado pela senhora Gouveia no local de trabalho da demandante. As testemunhas estão aqui? Sim, Excelência. Dr. Vitor acenou em direção à porta. De Fátima e 2 colegas de Helena entraram no salão. Elas contaram detalhadamente o que aconteceu na biblioteca. A juíza ouvia e seu rosto ficava cada vez mais severo. Quando as testemunhas terminaram, ela se dirigiu novamente a Sônia Maria. Senhora Gouveia, a senhora confirma que foi ao local de trabalho de sua ex-nora e causou um escândalo? Eu estava em estado de choque, soluçou a sogra. Ela expulsou meu filho de casa. Ela o expulsou da casa dela, a juíza corrigiu, depois que a senhora e seu filho elaboraram um plano para se apossarem dos bens dela. O tribunal entendeu tudo. Ela se retirou para proferir a sentença. O intervalo durou pouco tempo, cerca de 15 minutos. A sentença foi devastadora. O casamento foi dissolvido. Todos os contraprocessos de Rafael foram rejeitados. Todos os bens, incluindo o carro, foram reconhecidos como propriedade pessoal de Helena. Rafael foi condenado a pagar pensão alimentícia à ex-cônjuge por um período de 1 ano, no valor de um salário mínimo, pois durante o casamento ele permaneceu desempregado por um longo tempo e estava sob a dependência financeira dela. Sônia Maria foi condenada a pagar a Helena R$50 mil, 50 milhões, como indenização por danos morais. Sônia Maria, ao ouvir a decisão, soltou um gemido abafado e começou a cair no banco. Rafael a amparou. Helena e seu advogado saíram do tribunal. Bem, é isso, Dr. Vitor sorriu. Parabéns, nós os derrotamos. Muito obrigada, Helena suspirou. Muito, muito obrigada. Lá fora, chovia com neve, um tempo cinzento e úmido, mas Helena não se importava.
Ela sentia como se tivesse acabado de sair de um porão escuro e abafado para o ar fresco. Ela estava livre, definitiva e irrevogavelmente. Ela sabia que eles provavelmente apelariam, tentariam contestar algo, mas isso não importava mais. A batalha principal havia sido vencida. Ela defendeu a si mesma, sua dignidade e sua mãe. E essa foi a vitória mais importante de sua vida. Após o julgamento, Helena não voltou para casa. Entrou no carro do advogado e eles foram para um café pequeno e acolhedor para celebrar a vitória. Dr. Vitor pediu champanhe e sobremesa. Você é uma mulher muito forte, Helena, ele disse, levantando o copo. Nem toda mulher encontra forças para passar por algo assim sem desmoronar. Eu não tive escolha, Helena deu de ombros. Ou eu ou eles. Eles ficaram sentados, conversando. O advogado contava casos engraçados de sua prática. Helena falava sobre seu trabalho, seus planos para o futuro. Ela se sentia leve e livre, como se asas tivessem crescido em suas costas. Quando voltou para casa, uma surpresa a esperava. A mãe, que ela havia deixado em casa pela manhã, a recebeu na porta com o rosto radiante. Na cozinha, uma mesa festiva estava posta. Pela vitória, minha filha, disse D. Lúcia, abraçando-a. Dr. Vitor me ligou, contou tudo. Eu tenho tanto orgulho de você. Elas se sentaram à mesa. A mãe tirou da geladeira uma garrafa de seu licor de cereja favorito, que bebia apenas em grandes celebrações. Pela sua nova vida, ela disse, e brindaram. Nesse momento, uma mensagem chegou no celular de Helena. Ela olhou para uma tela, número desconhecido. Lena, sou eu, Rafael. Eu sei que não tenho o direito, mas eu quero te ver pela última vez. Por favor. O coração dela hesitou por um segundo. Então, ela se lembrou de tudo. As mentiras, a traição, os gritos. Ela mostrou a mensagem para uma mãe. O que você vai fazer? A mãe perguntou. Nada. Helena excluiu a mensagem e bloqueou o número. Isso é passado. Mas o passado não queria deixá-la ir. Dias depois, ao sair do prédio, Rafael a emboscou. Ele correu até ela e a agarrou pelos braços. Lena, me perdoa. Eu fui um idiota. Minha mãe me enlouqueceu. Me solta. Ela tentou se libertar. Não, me escuta. Eu entendi tudo. Estou pronto para rastejar de joelhos por você. É só voltar. Pessoas na rua começaram a olhar. Helena ficou envergonhada. Rafael, pare com esse circo. Acabou entre nós. Não, não acabou. Ele a sacudiu pelos ombros. Eu te amo. Nesse momento, um homem alto e forte surgiu da esquina. Era o vizinho de Helena do 5º andar, seu Paulo, um ex-militar. Ei, rapaz, o que você está fazendo com a moça? Ele perguntou com uma voz grave. Solte-a agora! Rafael, ao vê-lo, murchou na hora e soltou os braços. Nós estamos só conversando. Eu estou vendo como estão conversando. Seu Paulo franziu a testa. Moça, ele está te incomodando? Não, está tudo bem, disse Helena. Ele já está indo embora. Ela lançou um olhar fulminante a Rafael. Ele entendeu, recuou, murmurou algo e desapareceu na esquina. Se ele aparecer de novo, me liga na hora, disse seu Paulo. Eu converso com ele de homem para homem. Obrigada, seu Paulo. Depois desse incidente, Helena entendeu que precisava mudar algo drasticamente. Ela não queria mais viver com medo, assustando-se com cada toque de telefone, olhando por cima do ombro na rua. Ela chegou em casa e tomou uma decisão. Venderia aquele apartamento. O apartamento onde toda a sua vida havia passado, onde tudo a lembrava do passado. E se mudaria, não apenas para outro bairro, mas para outra cidade, onde ninguém a conhecesse, onde pudesse começar do zero. Ela ligou para Dani. Eu quero me mudar para São Paulo. Ela disse sem preâmbulos. A irmã ficou em silêncio por um segundo. Isso é sério? Absolutamente. Vou vender o apartamento aqui, comprar algo aí, encontrar um trabalho. Quero ficar mais perto de você e mais longe deles. Lena, a voz de Dani se aqueceu, essa é a melhor decisão que você poderia tomar. Claro, venha. Eu te ajudo com o apartamento, com o trabalho também.
Minha amiga é diretora de uma grande rede de livrarias. Eles sempre precisam de gente esperta. Helena sentiu tudo vibrar por dentro. A decisão estava tomada. Ela sentia que estava fazendo a coisa certa. Ela colocou o apartamento à venda. O comprador apareceu surpreendentemente rápido. Uma jovem família com um filho que gostou do pátio tranquilo e da boa planta do imóvel. Enquanto os trâmites eram resolvidos, Helena começou a encaixotar suas coisas. Ela vasculhava livros, fotos, cartas antigas. Parecia uma despedida da vida passada. Algumas coisas ela jogava fora sem remorso. Outras guardava cuidadosamente nas caixas. Ela sabia que sentiria falta daquela cidade, daquelas ruas, de sua tranquila biblioteca. Mas o desejo de começar uma nova vida era mais forte. 1 mês depois, o negócio foi concluído. Helena recebeu uma quantia decente em sua conta. Ela se despediu da mãe. Foi o momento mais difícil. Mãe, eu venho todos os fins de semana, ela prometeu, abraçando-a. Eu sei, filha, a mãe chorou. Voa, construa sua vida, eu dou conta. Dani a ajudou a encontrar um pequeno, mas aconchegante estúdio em um bom bairro de São Paulo. Helena se apaixonou imediatamente pelo apartamento com uma grande janela e vista para uma praça antiga. Ela rapidamente fez uma reforma superficial, mudou suas coisas. Com o trabalho, tudo deu certo. A amiga de Dani realmente a contratou para uma de suas lojas, primeiro como bibliotecária simples, e depois, avaliando sua experiência e conhecimento, ofereceu-lhe o cargo de subdiretora. O salário era o dobro do que ganhava em Curitiba. A vida estava melhorando. Helena mergulhou de cabeça no ritmo frenético da capital. Novas amizades, novas impressões, novas oportunidades. Ela ia a museus, teatros, exposições, sentia que estava vivendo de verdade. Ela quase não se lembrava de Rafael e da mãe dele. Um dia, uma parente distante de Curitiba ligou para ela. Informou que Sônia Maria estava gravemente doente, internada no hospital, e que Rafael havia pedido para dizer a Helena que o bumerangue voltou. Helena ouviu em silêncio e desligou. Aquilo não a tocava mais. Cada um tem seu próprio destino e seu próprio bumerangue. Ela estava sentada em seu novo apartamento em São Paulo, tomando café e observando as luzes da cidade grande. Ela estava sozinha, mas não estava solitária. Estava livre e estava feliz. Ela havia passado pelo inferno, mas saiu dele uma pessoa diferente, forte, sábia, consciente do seu valor. E ela era grata ao destino por aquela lição cruel, mas importante. Uma lição que a ensinou o principal. Nunca, em hipótese alguma, permitir que alguém transforme sua vida em moeda de troca no jogo de outra pessoa. A vida em São Paulo absorveu Helena completamente. O ritmo frenético da metrópole, que a assustava no início, revelou-se sua salvação. Não havia tempo para lembranças tristes e introspecção. O trabalho na grande livraria era incrivelmente interessante. Não era apenas uma biblioteca tranquila, mas um centro cultural inteiro, onde constantemente ocorriam encontros com escritores, palestras, lançamentos. Com sua experiência e amor pelos livros, Helena rapidamente se tornou uma funcionária indispensável. Dani, como prometido, a apoiava em tudo. Elas se viam quase todos os dias. Iam às compras juntas, escolhendo móveis para o novo apartamento de Helena, sentavam-se em cafés aconchegantes, conversando sobre tudo. Helena sentia que havia redescoberto não apenas uma irmã, mas sua melhor amiga. E aí, paulistana, o que você está achando da vida na capital? Dani ria, enquanto estavam sentadas na varanda de seu restaurante favorito. Sabe, eu gosto, Helena respondeu honestamente. Sinto que estou no meu lugar, como se tivesse caminhado a vida inteira para chegar aqui. Você simplesmente amadureceu, mana, Dani disse seriamente. Aquela história te fortaleceu, te deixou mais forte. E era verdade. Helena sentia as mudanças. Ela se tornou mais confiante, mais decidida. Não tinha mais medo de expressar sua opinião, de defender seus limites. Ela aprendeu a dizer não. Ela ligava para a mãe todos os dias e todos os fins de semana, como prometido, pegava o trem de alta velocidade e ia para Curitiba. Elas passeavam, iam ao teatro, faziam seus bolos favoritos. Lúcia,
Vendo a filha feliz e em paz, também floresceu. Helena tentava não se lembrar da vida passada, mas um dia o passado a lembrou de si. Ela recebeu uma mensagem nas redes sociais de Rafael. Ele havia encontrado o novo perfil dela. Helena quis bloqueá-lo imediatamente, mas a curiosidade falou mais alto. Ela abriu a mensagem. Lena, oi. Eu sei que você provavelmente não quer falar comigo, e eu não vou pedir perdão. Eu sei que não mereço, eu só queria te contar o que aconteceu comigo. Minha mãe se foi há 2 semanas. Foi o coração. Helena paralisou. Sônia Maria não existia mais. Ela releu a mensagem. Os sentimentos que experimentou eram complexos. Não havia alegria nem sarcasmo. Apenas um vazio e uma sombra de compaixão. Mas não por ela, e sim por ele. Ela continuou a ler. Antes de morrer, ela falava muito de você. Pediu para te dizer que estava errada, que a inveja e a ganância a cegaram. Ela pediu seu perdão. Eu estou sozinho agora, completamente sozinho. Eu penso todos os dias que se não fosse pela minha fraqueza, pela minha covardia, tudo poderia ter sido diferente. Poderíamos ter sido felizes. Eu não estou pedindo para você voltar. Eu só quero que você saiba que eu entendi tudo. Tarde demais, mas entendi. Adeus, Lena. Seja feliz. Você merece. Helena fechou a mensagem. Ficou sentada por um longo tempo, olhando para um ponto fixo. Depois, escreveu uma resposta curta. Sinto muito pela sua perda. E adeus. Ela bloqueou o perfil dele, desta vez para sempre. Era o ponto final, o último acorde daquela longa e dolorosa história. Agora ela estava verdadeiramente livre. Alguns meses depois, um homem apareceu em sua vida. O nome dele era Marcelo. Ele era um artista que ela conheceu em uma exposição. Era mais velho, divorciado, com uma filha adulta. Ele era inteligente, sensível, irônico e muito talentoso. O relacionamento dele se desenvolveu lentamente, com cautela. Helena não se jogava mais no amor de cabeça, como em um abismo. Ela observava, ouvia a si mesma. Sentia-se bem com ele, em paz, interessada, segura. Ele não tentava mudá-la, não invadia sua alma, não a pressionava. Ele apenas estava lá. Um dia, enquanto passeavam em um parque de outono, ele pegou sua mão. Helena, ele disse, eu sei que você teve um passado difícil, e eu não quero apressar as coisas, mas quero que saiba que eu acho que encontrei a mulher que procurei a vida toda. Helena olhou para os olhos bondosos e um pouco tristes dele e sorriu. Eu também, ela disse baixinho. Eles não se apressaram em casar, apenas moravam juntos, desfrutando de cada dia. Helena o apresentou à mãe e à irmã. Elas gostaram muito dele. Um verdadeiro homem, Dani sentenciou. Não como aquele, um molenga, a mãe acrescentou. Helena estava feliz com aquela felicidade tranquila e madura que vem com a sabedoria e a experiência. Ela havia passado por fogo e água, por traição e humilhação, mas não se quebrou. Ela saiu dessa batalha vitoriosa. Ganhou não apenas a liberdade, mas a si mesma, forte, sábia, consciente do seu valor. Às vezes, sentada à noite em seu aconchegante apartamento em São Paulo, abraçada ao homem que amava, ela se lembrava daquele dia em que estava no meio da cozinha vazia e destruída e se sentia à beira do abismo. E lhe dava vontade de dizer àquela Helena do passado: aguenta firme, tudo vai dar certo. Você vai conseguir e um dia você será muito, muito feliz. E essa era a pura verdade. A justiça triunfou não no tribunal, mas em sua própria vida. A vida colocou tudo em seu devido lugar, punindo os culpados e recompensando aqueles que mereciam. E esse foi o tribunal mais justo de todos os possíveis. Mais alguns anos se passaram, Helena e Marcelo se casaram, o casamento deles foi o oposto do primeiro. Um registro civil discreto e um jantar em um círculo íntimo de pessoas mais próximas, no restaurante favorito deles. Sem vestidos extravagantes, sem brindes barulhentos, apenas sorrisos sinceros e a sensação de harmonia absoluta. Eles venderam o estúdio dela, o ateliê dele,
e compraram um apartamento grande e iluminado em um prédio antigo de São Paulo, com tetos altos e janelas para um pátio verde e tranquilo. Helena se dedicou com entusiasmo à decoração, transformando-o em seu ninho familiar comum. Marcelo a apoiava em tudo, observando com admiração como o espaço vazio se enchia de aconchego e calor sob suas mãos. D. Lúcia, a mãe de Helena, mudou-se para morar com eles. Depois do segundo infarto, os médicos disseram que ela precisava de cuidados constantes. Marcelo fez questão disso. Sua mãe é minha mãe também, ele disse. Eles prepararam o quarto mais iluminado e tranquilo para ela. E D. Lúcia, cercada de amor e carinho, viveu mais 3 anos felizes com eles, chegando a ninar sua primeira e única neta. Sim, Helena e Marcelo tiveram uma filha. Uma menininha engraçada, com olhos cor de água, a quem deram o nome de Ana, em homenagem à avó de Marcelo. Helena, tornando-se mãe aos 41 anos, descobriu uma nova e ilimitada felicidade. Deixou o trabalho na livraria e dedicou-se inteiramente à família e à criação da filha, encontrando nisso sua verdadeira vocação. Ela não se lembrava mais de Rafael e da mãe dele. As imagens deles se apagaram, desbotaram, transformando-se em fantasmas de uma vida alheia. Um dia, arrumando documentos antigos, ela encontrou a decisão amarelada do divórcio. Ela a segurou nas mãos e, sem reler, rasgou-a em pedacinhos e jogou fora. O passado estava definitivamente enterrado. Às vezes, passeando com a filha no parque, ela olhava para outras famílias, para mães jovens com carrinhos, para maridos que olhavam suas esposas com ternura e pensava em como o caminho para a felicidade pode ser sinuoso e imprevisível. Ela precisou passar pela traição para aprender a valorizar a lealdade. Ela precisou enfrentar a ganância para entender o preço do altruísmo. Ela precisou perder tudo para ganhar muito mais. À noite, quando Aninha dormia, ela e Marcelo sentavam-se na cozinha, tomavam chá e conversavam. Ele lhe falava sobre suas novas pinturas, ela sobre as traquinagens engraçadas da filha. Nunca se entediavam juntos. Eles eram mais do que marido e mulher. Eram amigos, parceiros, almas gêmeas. Sabe, ela disse um dia, às vezes eu penso, e se, naquela vida passada, eu o tivesse perdoado, dado a ele uma segunda chance? Marcelo ficou em silêncio. Depois pegou a mão dela. Então, ele disse baixinho, nós nunca teríamos nos conhecido e não teríamos esta casa, nem a nossa Aninha. Então, talvez tudo o que acontece seja para o melhor. E Helena sabia que ele estava certo. Tudo havia sido para o melhor. Sua amarga experiência tornou-se para ela não uma maldição, mas uma bênção. Ensinou-a a valorizar o presente, a não se apegar ao passado e a acreditar no futuro. Ensinou-a o principal. A felicidade não é um presente do destino, mas o resultado de sua própria escolha. A escolha de ser forte, a escolha de ser livre, a escolha de ser feliz, apesar de tudo. Ela olhou para Marcelo, para seus olhos bondosos e amorosos, e entendeu que sua história não era sobre vingança, era sobre amor. O amor próprio que a ajudou a sobreviver, e o amor por um homem que lhe deu uma nova vida. Se a história de Helena, sua jornada da dor e traição para a força e a felicidade verdadeira tocou você, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Compartilhe nos comentários, você acredita que os desafios mais difíceis podem nos levar a um futuro melhor? Sua opinião e suas histórias são muito importantes para nós.